Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo qual boleto vai pagar, pegando o transporte público, preparando o DDS no dia seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio número 225 do podcast Áreas Contaminadas. Será mais um daqueles episódios um pouco mais curtos, direto ao ponto, técnicos, bastante técnico nesse caso, onde eu falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico. Esses episódios são bons, no meu entender, porque traz assuntos que nem todo mundo tem acesso, porque não pode estar no centro das discussões técnicas. E são episódios especialmente pensados para quem não consegue, por causa das demandas incessantes do dia a dia, se manter atualizado de tudo o que acontece, que é a maioria de vocês que nos ouve, trabalhadores e trabalhadoras do GAC. Já estamos aqui nesse podcast na 6ª temporada, então dá para dizer que ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com toda a comum unidade do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast e também no LinkedIn, no Telegram, na newsletter, no screening de notícias. Esse material pode ser técnico, como conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, que é o caso desse episódio. Pode ser também um espaço para discussão e reflexão e ainda um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas histórias e todo mundo aprenda coletivamente. E é sempre bom lembrar tudo isso de forma gratuita, acessível e disponível para todo mundo. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas, sem nenhuma recompensa adicional, resolveram ajudar todo mundo a ter acesso aos conteúdos e com isso nos dão um recado que reconhece a relevância desse podcast e nos dizem continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 50 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. É simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 empresas patrocinadoras muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho. Isso é uma coisa bastante importante. O nosso patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Os patrocinadores ouro são atualmente o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas empresas que nos ajudam muito também financeiramente e também nos dizem continuem. Então é isso. Agora vamos ao episódio, que é um pouco diferente, baseado num artigo, um capítulo de livro muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Bom, esse episódio é baseado no texto High Resolution Delineation of Petroleum Hydrocarbons, escrito por Randy Saint-Germain, como um capítulo do famoso livro Advances in the Characterization and Remediation of Sites Contaminated with Petroleum Hydrocarbons. E esse livro está disponível para download gratuito, já falei dele algumas vezes, deixarei o link na descrição e recomendo que vocês leiam. O livro tem muitos capítulos bons, mostrando o que há de mais moderno e mais atual em termos de investigação e remediação de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. Muita gente acha que isso é fácil, é só instalar meia dúzia de poço, se juntar a fase livre no poço, coloca um MBE e está resolvido. Não é nada disso, é claro, a coisa é muito mais complexa, como falamos na nossa série GAC para hidrocarbonetos. E esse livro aqui, que eu estou usando como base, ajuda muito nesse entendimento. Então, leiam o livro. Bom, falando do autor desse capítulo, o Randy Saint-Germain é um pesquisador e cientista já com muita experiência em investigação e remediação de áreas contaminadas, particularmente por hidrocarbonetos, sendo hoje um dos maiores especialistas do mundo e um dos textos mais interessantes de ler também. Fora as apresentações de trabalho em congressos dele, que são um caso à parte. Mas enfim, ele tinha uma empresa chamada Dakota Technologies, sediada na Dakota do Norte, no noroeste dos Estados Unidos,
E, entre outras coisas, ele desenvolveu o primeiro equipamento de aquisição de dados em tempo real via Direct Push para o nosso segmento, que é o VOLST. Ele fez isso lá nos anos 90, usando cabos de fibra ótica e sensores, algo muito difícil de fazer na época. O VOLST induziu uma luz ultravioleta por laser, algo muito sofisticado à época e ainda hoje, e tinha um sensor colocado nessa ponteira que permitia o reconhecimento do brilho que o hidrocarboneto emitia ao ser excitado pela luz UV. Esse sensor mandava um sinal para um computador em superfície e servia como um fingerprint do hidrocarboneto que estava lá em subsuperfície. Como todos os equipamentos de aquisição de dados em tempo real, ele coletava e coleta muitos dados, tipicamente um a cada 5 centímetros, o que era revolucionário à época e deu start para outros equipamentos que vieram depois, como o HPT, o MIP e o OIP. O Randy percebeu, já naquele momento, que não era todo o LNAPL que entrava em postos de monitoramento. Portanto, era fundamental para os modelos conceituais entender a distribuição em escala de detalhe, em alta resolução, desse NAPL em subsuperfície. E o VOLST fazia e faz isso muito bem. Depois do VOLST, ele e sua equipe desenvolveram o TarGhost, específico para CoalTar, o creosoto, o HOST, o S-Coast, que é feito para avaliar a cor do solo, e muitos outros. No Brasil, a Unesp de Rio Claro, mais especificamente o LEBAC, adquiriu um equipamento VOLST nos anos 2010. Entre 2013 e 2014, infelizmente, a Dakota Technologies foi adquirida por uma grande empresa nos Estados Unidos, a Cascade, que presta serviços de sistemas de remediação e de aquisição de dados para investigação. Eles prestam serviço para consultorias dos Estados Unidos. E com isso deixou de vender o VOLST, apenas prestando serviço usando o VOLST. Isso abriu espaço para o desenvolvimento posterior do OIP, que foi lançado no mercado estadunidense lá por volta de 2018, pela Geoprobe. Então, o Randy Saint-Germain é o autor do artigo que eu vou tentar comentar aqui. Recomendo que procurem ler mais sobre ele, especialmente recomendo que vocês leiam os artigos dele. Sobre o artigo, o capítulo do livro dele, que eu vou chamar de artigo aqui, Sobre o artigo, o Randy começa criticando a abordagem convencional, baseada em pós de monitoramento de seção filtrante longa e não afogados, que chamamos aqui no podcast de poção. Primeiro porque na forma NAPL, NAPL é Non-Aqueous Phase Liquid ou fase líquida emissível, que é o produto emissível, daria a impressão de que o LNAPL, ou fase líquida emissível, que é mais leve do que a água, dá a impressão de entrar com facilidade nos poções, porque supostamente o LNAPL ficaria boiando sobre a água. Só que isso não acontece, como já dissemos aqui muitas vezes. Não acontece porque não temos um lago subterrâneo, e sim o solo, e o solo é formado por partículas sólidas e poros, e o LNAPL nos poros tem um comportamento diferente de um copo d'água, pela tensão superficial muito importante nas paredes desses poros, que são pequenininhos, De modo que a fase livre dentro do poço é apenas uma parte do LNAPL que está no meio, é a parte móvel dele, que representa uma fração de todo o LNAPL que está lá. Outra parte dos defensores do poção querem usar a partição de algumas substâncias que estão nos hidrocarbonetos, no NAPL, para a água subterrânea, na forma de plumas de fase dissolvida, usando pós de monitoramento como instrumentos para medir essa fase dissolvida e concluir que, se tem partição é porque tem LNAPL, funcionando, nas palavras do Randy Saint-Germain, como um canário de mina, aquela história antiga que nas minas subterrâneas os mineradores levavam um canário que ficava cantando. Se o canário parasse de cantar é porque tinha morrido, e os mineradores deveriam evacuar a mina imediatamente porque tinha dado ruim. O poço, portanto, é um canário de mina, e é só uma forma rudimentar de ver se a coisa está feia. Historicamente, o próximo passo da investigação seria instalar mais pós de monitoramento para ver quão grande é a pluma, iniciando uma amostragem trimestral ou semestral desses poços, em geral uma repetição das etapas anteriores de forma cada vez mais ampla. Isso era frequentemente acompanhado de muita indagação sobre o porquê de alguns pós de monitoramento terem LNAPL, e muitos não. Alguns continham alta fase dissolvida, alguns muito próximos não tinham fase dissolvida. LNAPL entrava e saía em poços e assim por diante. Até mesmo a amostragem repetida nos mesmos locais, em datas diferentes, produzia concentrações que mudavam muito. O óleo parecia estar se movendo dramaticamente com o passar do tempo. Quem de vocês nunca viu uma coisa como essas, O que não era amplamente compreendido na época era que a maioria das áreas tinha uma arquitetura muito complexa do NAPL. O LNAPL ficava numa arquitetura muito complexa e do caminho do fluxo de água subterrânea, que também é complexo. O que parecia às consultorias como mudanças drásticas de NAPL e de fase dissolvida ao longo do tempo eram, na realidade, miragens, como Randy Saint-Germain fala, miragens causadas pela heterogeneidade do meio ou pela flutuação sazonal dos níveis d'água. Para muitas áreas com vazamento de NAPL,
quanto mais durava a investigação, quanto mais poços eram instalados, mais bizarro e contraditório ficava o modelo conceitual. E aí, como as regulamentações nos Estados Unidos e aqui também no Brasil estão focados nos efeitos sobre as águas subterrâneas, concentração máxima na água subterrânea e tal, o foco para a investigação também estava e está na água subterrânea. Isso equivalia a um pouco mais de uma compreensão avançada dos sintomas da presença do NEPL, em vez de entender a causa raiz, em vez de entender a distribuição do NEPL. Isso se tornou evidente quando projetos de remediação baseados amplamente em dados de água subterrânea foram inicialmente considerados uma remediação bem-sucedida, devido a declínios promissores da concentração na água subterrânea, e posteriormente sofreram, entre aspas, rebote da fase dissolvida, o que não é um rebote. Ela nunca saiu de lá. O foco inicial nas águas subterrâneas nos deixou com relativamente pouco conhecimento sobre a origem do NEPL, sobre onde era a fonte secundária. E aí essa remediação aplicada com foco na água subterrânea tinha pouca ou nenhuma eficácia para o NEPL. E adicione a isso a nossa subestimação do gigantesco papel da geologia, especialmente da heterogeneidade hidrogeológica, lá no início dos trabalhos do GAC, e não é de se admirar que muitas tentativas iniciais de remediação da área, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, estivessem destinadas a ser modestamente eficazes na melhor hipótese, e muitas vezes completamente fora de propósito. Demorou muito para a indústria perceber, uma vez que estabelecemos que o NEPL está presente, em quantidade suficiente para que tivesse originado um problema de fase dissolvida para ser remediado, o uso de métodos que focam na água subterrânea não fazia mais sentido. Se tem NEPL a ponto de gerar um problema de fase dissolvida, tem NEPL pra caramba que precisa ser investigado. O NEPL, para o Randy, seria o fogo, e as outras coisas, como fase dissolvida ou fase vapor, seriam a fumaça. O NEPL segue um padrão de distribuição ditado pela gravidade na zona vadosa, sua gravidade específica na zona saturada e caminhos preferenciais disponíveis para a viscosidade do NEPL e as tensões superficiais interfaciais, distribuídas ali, esses caminhos preferenciais distribuídos pelos caprichos da geologia. Randy usa o termo corpo de NEPL para se referir ao NEPL, seja é o NEPL, seja de NEPL, e não somente o NEPL móvel, que é chamado também de fase livre. Então é fase livre só o NEPL móvel. O corpo do NEPL está lá tudo ali, é o NEPL de NEPL, NEPL móvel, NEPL imóvel. O termo corpo de NEPL, conforme usado aqui, inclui manchas leves, depósitos quase invisíveis de NEPL que não são facilmente detectáveis como produto livre, pequenos gânglios, poças ou gotículas. A elaboração de um modelo conceitual representativo do NEPL requer ferramentas que respondam a constituintes químicos que sejam representativos apenas do NEPL, ou, no mínimo, ferramentas que indiquem que a presença do NEPL está próxima, como, por exemplo, a presença de BTEX em fase dissolvida muito elevada, algumas capacidades desejadas para delinear em alta resolução, que é necessário, alta resolução, delinear o NEPL de petróleo, incluem a coleta quase contínua de medições, sensibilidade suficiente ao contaminante, a rejeição a falsos positivos, ou, no mínimo, o reconhecimento que existem falsos positivos ali, e a capacidade de acessar as profundidades necessárias. O Randy Saint-Germain descreve os seguintes métodos que atendem a esses requisitos. O primeiro deles é o High Density Coring and Sampling, que ele chama de HDCS, High Density Coring and Sampling, ou amostragem de solo em alta densidade. E é sobre isso que nós vamos falar na maior parte do episódio aqui. Segundo ele, a amostragem de solo direct push, convencional, é capaz de produzir, sim, dados que certamente podem ser classificados como de alta resolução e podem gerar o modelo conceitual do site de NEPL bastante preciso, bastante importante. No entanto, o equipamento, o pessoal e os procedimentos usados para amostragem de solo convencional geralmente não evoluíram com foco no atendimento à identificação clara do NEPL. Os profissionais que estão acostumados com abordagens de amostragem de solo convencionais, como amostragem a cada metro ou a cada 2 metros, mandar só a amostra da franja capilar para o laboratório, precisam mudar radicalmente a sua mentalidade se seu objetivo for a delineação do NEPL e alta resolução. Se esses profissionais esperam atingir a densidade de dados necessária para superar o caos dado pela distribuição heterogênea do NEPL, que pode parecer às vezes uma miragem,
os stakeholders, né, as consultorias as indústrias precisam modificar seus orçamentos, ajustar suas taxas de produção esperadas para baixo, já que a sondagem vai demorar mais, vai ter que ter um olhar muito mais cuidadoso para esses liners e tudo isso que vocês já imaginam, né? Como grandes vantagens da amostragem de solo em alta densidade, o Range aponta a grande disponibilidade, né, dos equipamentos e a capacidade de chegar a grandes profundidades. Segundo ele, até ferramentas de Direct Sensing, né, que é aquelas ferramentas de aquisição de dados em tempo real, até essas ferramentas Direct Sensing se beneficiam da amostragem de solo. Um olhar geológico, métodos de varredura em campo, corantes e outras coisas podem propiciar informações muito relevantes com abordagem de múltiplas linhas de evidência para essas amostragens de solo, ou múltiplas linhas de evidência, que ele chama no texto de MLOE, né? A sigla em inglês para múltiplas linhas de evidência. É uma abordagem aperfeiçoada ao longo de tempo por vários pesquisadores e vários consultores qualificados que validaram logs de Leaf para desenvolver a confiança ou aumentar o valor, né, aumentar assim, a representatividade dos modelos conceituais de NAPL baseados em Leaf. Esses autores fizeram isso, né, compararam o Leaf com medir, né, e registrar em alta resolução, né, com as múltiplas linhas de evidência, justamente as fotos de amostra de solo do liner, lado a lado, com uma régua de medição. Né? Se tem a foto do liner, tem uma régua do lado, uma trena, uma régua do lado. Os dados MLOE, né, das múltiplas linhas de evidência, são escritos com marcadores em folhas de plástico, normalmente plástico branco para permitir essa escrita, colocadas embaixo do liner na mesa de processamento. Né? Isso é o artigo do McDonald e colaboradores de 2018. Isso torna essa tomada de notas, né, essa anotação, muito direta e menos propensa a erros e permite que uma única foto capture todo o painel de dados ali. Então, os dados das múltiplas linhas de evidência são todos gerados a partir de intervalos fixos, ali para alinhar especialmente essas amostras de solo, né, das múltiplas linhas de evidência com o liner. Então, essa metodologia, né, essa técnica foi desenvolvida para combater a heterogeneidade de DNAPL durante estudos de validação do Leaf baseado em corante. Né, que isso foi feito pelo Murray Emerson em 2016, né, no seu trabalho. Então, a fotografia no estilo painel de dados reduz erros de transcrição desses dados, como erro de digitação, erro de transcrição, os rótulos, né, dos frascos ilegíveis. Enfim, a fotografia é muito importante, ajuda bastante. Claro, né, ninguém vai confiar somente na fotografia para manter os registros. Fotos em duas câmeras ou até anotações no caderno de campo é uma maneira de evitar perdas, né? E esse método de painel de dados é interessante porque eles já estão organizados, né, espacialmente. Então isso é bem interessante, é um jeito bem legal de fazer. Ainda dentro dessa abordagem, o Range ressalta que o screening visual ou o screening com PID, corante e outras abordagens podem ser usadas para identificar intervalos apropriados para a coleta de amostras a serem enviadas ao laboratório. Intervalos de amostragem de acordo com os dados coletados de solo, né, dados de solo coletados no liner, gerados com ferramentas de screening de bancada, né, em tempo real, permite tomar a decisão adaptativa, decidindo sobre os próximos locais de amostragem, por exemplo, e ter a vantagem de permitir o dado quantitativo vindo da amostra que foi encaminhada para o laboratório. As desvantagens, segundo ele, seriam a menor produtividade em relação a ferramentas de tempo real, como o OIP, como o VOST, como o MIP, mas, pensando em termos brasileiros, na minha experiência, eu não vejo tanta diferença assim, muito ao contrário. Talvez lá nos Estados Unidos haja essa diferença mais significativa, porém uma coisa ele tem razão, porque não é só perfurar, né, coletar os liners e jogar de qualquer jeito. É preciso que um profissional muito capacitado faça a avaliação desses liners em superfície, para que seja realmente uma investigação de alta resolução, possivelmente tendo que ter 2 ou mais profissionais. Isso demora mais e fica um pouco mais caro, com certeza. Outra desvantagem descrita por ele, a mais identificável nos Estados Unidos que no Brasil, é o custo da análise química. Ele diz que os custos de análises químicas podem se tornar proibitivamente altos, mesmo em resolução modesta, por exemplo, uma amostra a cada 30 centímetros. Ele diz que grandes economias podem ser obtidas, ao mesmo tempo que se obtém um modelo conceitual robusto, né, de NAPL, conduzindo uma abordagem de múltiplas linhas de evidência cuidadosamente orquestrada. Selecionar amostras ocasionais para o trabalho em laboratório em densidade mais baixa e usar esses dados para desenvolver uma compreensão de como esses resultados do laboratório, mais esparsos, né, porém de padrão ouro,
se relacionam com os métodos de screening em campo, né, de densidade mais alta. Como é que se dá essa correlação? Para reforçar os dados, né, na confiança nos dados do método de screening de alta densidade, como aqui descrito, né, observação, o corante, a luz ultravioleta, o PID, etc. O RAND dá muitas dicas boas para que se tenha bons resultados nesse tipo de trabalho, com amostragem de solo em alta resolução e avaliação criteriosa em campo. O processamento criterioso dos liners requer experiência e disciplina. Montar uma equipe qualificada custa mais do que um grupo de pessoal inexperiente, é claro, né? Ao planejar projetos de screening dos liners, é fácil a gente se atrapalhar por conta de condição do campo, que todos nós conhecemos, né? Fazendo com que as pessoas percam a paciência e encorajando o desejo de começar a pegar atalhos logo no início do projeto. Um plano de trabalho adequado, um líder sólido, experiente para orientar o processo e uma equipe disposta a seguir o roteiro são essenciais. Ignorar a geologia ou ser preguiçoso em relação à geologia pode resultar na perda de uma pista importante sobre como ou por que o corpo de Nepal se distribuiu daquela forma. Há um possível problema da recuperação de amostras íntegras no liner. O Nepal tem uma maneira própria de se transportar e armazenar uma variedade de tipos de solo. Alguns são difíceis de amostrar e de recuperar, incluindo, por exemplo, solos com muitos pedregulhos, ou solos residuais, né, com alteração de rocha já muito grande que entupa o bico, né, a sapata do amostrador, areias muito friáveis, argilas duras, alteração de rocha e outras coisas. Não é incomum perder os liners mais importantes daquele furo por conta de uma recuperação ruim. Existem métodos menos propensos a problemas de recuperação, como tem técnicas que o RAND recomenda de perfuração criogênica, né, então congelando o furo, que é uma alternativa promissora que requer mais pesquisa e desenvolvimento. Eu poderia dizer que o uso de diferentes modalidades, né, de amostragem de solo, como dual tube, piston sampler e single tube revestido por hollow, mais eventualmente um jogo de diferentes sapatas de amostragem, né, diferentes bicos de amostrador, uso de core catcher, isso vai ajudar muito na recuperação da amostra. Eu acho que isso, em linhas gerais, aqui no Brasil, não é um problema. Mas o terceiro problema que ele aponta é a quantidade abundante de dados pode ser gerada a partir das amostragens de solo em alta resolução, e registrar tudo isso é assustador, né? Cheio de chance de erro. Em muitos casos, apenas alguns erros, como observação ambígua, um termo nebuloso como impactado, escrito num registro, pode lançar dúvida sobre um conjunto de dados muito bons, mas que perde valor devido ao fichamento ou registro de um atributo ali mal feito. O RAND recomenda, então, que mesas grandes sejam colocadas em um local aí fora da chuva, fora do sol direto, e profissionais com treinamento e experiência nesse delineamento de Nepal sejam utilizados. E aí cubram as mesas com plástico branco e escrevam notas detalhadas na mesa, registrando a localização, a profundidade, a geologia, observações sobre o Nepal, resposta de PID, teste de corante sensível a Nepal e outros dados pertinentes. E a recomendação é que se tenha, então, uma estação de trabalho adequada para a função. Os liners devem ser cortados longitudinalmente, seguido da divisão também longitudinal do solo, usando espátulas, estiletes ou ferramentas de borda reta, sendo bastante importante que a técnica possibilite a observação da estrutura interna do solo, sem raspar o solo. A gente quer olhar a estrutura interna do solo. Ele continua dizendo que as fotografias de qualidade registram informações preciosas. Se as condições permitirem, devemos fotografar com uma lâmpada de ultravioleta numa sala escura ou num trailer e tirar foto também com luz branca, né, com luz branca e luz ultravioleta, da mesma forma que a gente propõe na caixa de luz ultravioleta. O RAND mostra uma sequência de fotos muito interessantes, onde é possível ver tanto o solo no liner com luz branca quanto iluminado pela luz ultravioleta, assim, no mesmo ponto. É possível ver claramente o brilho decorrente da presença de Nepal e dá para ver também a geologia bastante complexa. Bom, e depois que olhar, né, na luz e na luz ultravioleta, deve ser feita uma subamostragem, ou seja, a gente pega alíquotas desse liner, né, para fazer mais testes. A subamostragem com um amostrador hermético, tipo Vialvoc ou Incor, ou com seringas, né, combinada com ferramentas baratas como corante, PID e outras coisas, geram dados consistentes e rápidos a baixo custo, e é altamente desejável, né, o uso delas para aprender como o Nepal se distribui no solo. E uma pequena fração dessas muitas amostras
Deve ser preservada e enviada para ensaios laboratório, né, de laboratório formais. Ele também recomenda o uso de shake test. Ele considera uma ferramenta muito boa para testar a presença do NAPL naquele ponto, né, daquela amostra de solo. Segundo ele, ao contrário do laboratório, ou mesmo do PID, esses testes aí, né, do corante, no shake test, são muito mais decisivos porque estão reagindo a uma transformação física do corante, que somente fica colorido quando o NAPL entrou em contato com ele, independente da concentração aí de fase residual, fase dissolvida, lá no centro do poro do solo. Os corantes Oil Red O e Sudan 4 são notoriamente usados para investigação de NAPL clorado. Empresas vendem vários kits de corantes coloridos que tornam o teste fácil de implementar e com pouca experiência, né, do operador. Agora, ele recomenda comprar frascos e corantes a granel e fazer você mesmo, que seria muito mais fácil e barato e alcança muitos bons resultados. Não sei se isso está disponível no Brasil, mas lá nos Estados Unidos isso é relativamente fácil de fazer. Ele diz que a maioria dos NAPLs responde bem, alguns que são muito escuros, como alcatrão e borras de fundo de tanque, não vai responder direito. Uma outra recomendação dele, além dos corantes, né, como shake test, são os demonizados PID de mão, né, que muita gente aqui no Brasil despreza o PID de mão no campo, mas também tem espaço de acordo com o Randy Saint-Germain. Ele diz que PIDs portáteis são úteis para screening de VOX que estão na forma de NAPL. Os PIDs são frequentemente usados como o headspace, né? Você coloca a amostra num frasco, né? Por exemplo, um vial, e mede no headspace. E há também o que o Randy chama de teste da luva, que consiste em procurar manchas em luvas de nitrila, né? Luva de borracha nitrílica, que a gente usa no campo, né? É um teste barato e, segundo ele, confiável para NAPL. Eu não conhecia isso, mas realmente, pensando bem, é um negócio interessante. Porque somente o NAPL pode se mover direta e rapidamente para a luva, né, para o polímero de nitrilo e manchá-lo. A fase dissolvida não faria isso, né? Então, expor a luva a solos sem NAPL, depois lavá-las com água e sabão, enxaguar, resulta em superfícies sem manchas. Expor a luva, um pequeno brilhozinho, aquela iridescência de NAPL, vai resultar na coleta de NAPL na luva. Esse é um processo chamado extração em fase sólida. Essa técnica da luva também permite que se faça essa avaliação em solos e sedimentos escuros, onde a detecção visual ou com corante não é muito boa. E aí esse teste da luva é legal porque a gente consegue detectar qualquer gotinha de NAPL. Ele recomenda usar, né, claro, uma luva de tom claro, em particular verde claro, né, que é uma escolha, segundo ele, bastante popular. Pode ser uma técnica amadora, né, mas para muitos NAPLs o teste da luva consegue diferenciar NAPL de forma surpreendente. E aí quando o corante, quanto o olho humano não consegue, né? Então isso é uma dica muito boa desse artigo aí, gostei bastante. E aí para representar, né, todo esse monte de dados, o Randy disse que termos simples e vagos, assim, como impactado, odor, saturado, devem ser mais específicos, como impactado por NAPL, com brilho, odor de diesel degradado, areia saturada. Então a gente tem que ser mais específico. O grau de impacto deve ser mantido em uma escala simples e grosseira, talvez ele recomenda de 0 a 4. As respostas do PID e da luz UV podem ser normalizadas para essa mesma escala, permitindo que todos os dados sejam mostrados como num perfil vertical dos mesmos eixos, né, a profundidade e esses atributos aí no mesmo eixo, usando, sei lá, cores, símbolos diferentes para cada linha de evidência. E o artigo do Randy traz muitos exemplos legais. Novamente, eu recomendo que vocês leiam o original. Na segunda parte do artigo, o Randy se debruça demoradamente por métodos de aquisição de dados em tempo real para o delineamento de NAPL em alta resolução. Ele fala bastante sobre o MIP e fala bastante sobre o VOST, né, o equipamento que ele próprio desenvolveu. Eu não vou esmiuçar esses métodos nesse episódio aqui, mas eu quero trazer a fala inicial dele sobre esses métodos, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte, que os pioneiros das avaliações geotécnicas de solo desenvolveram sondas simples que eram empurradas no solo, sem rotação e sem cravação, enquanto mediam a resistência de ponta da sonda, para medir aí parâmetros geotécnicos do solo. Esse método era o chamado teste de penetração de cone, né, o Cone Penetration Test, ou cone mecânico, né, como a gente usou há muito tempo aí no início do século XX, né, até os anos 70, até os anos 80 eram usados esse teste de penetração de cone mecânico.
e foi posteriormente aprimorado com sensores, né, de pressão e com a adição de uma luva de atrito lateral e sensores de poro-pressão. Poro-pressão é a pressão de água nos poros. E aí o equipamento passou de cone mecânico para CPT e de CPT para CPTU. E os sistemas CPTU revolucionaram a caracterização geotécnica, não só a velocidade, mas a qualidade dos dados geotécnicos obtidos. E aí pesquisadores do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos adicionaram uma janela de safira aí no seu CPTU no início dos anos 90 para permitir a detecção de NEPL de hidrocarbonetos de petróleo pela fluorescência. Então esse foi o início desse tipo de equipamento, né? E aí depois, nos anos 90, plataformas, né, sondas de amostragem direct push por cravação foram desenvolvidas pela Geoprobe e ganharam popularidade muito grande no fim dos anos 80, né, início dos 90 e até hoje. E aí teve uma revolução, né, de detecção de NEPL, equivalente à revolução geotécnica que ele acabou de descrever. Segundo ele, é uma miríade, né, uma grande quantidade de ferramentas e sensores disponíveis para caracterizar hidrocarbonetos. E o texto do Rand se concentra em duas tecnologias: o MIP mede a fração volátil dos NEPLs, exclusivamente a fração volátil, que é bastante pertinente para a gasolina, e o LIF, né, os métodos LIF, basicamente o VOLST e os seus derivados, que é essencialmente cego para os voláteis, mas responde para os PAHs que estão no próprio NEPL. Então, em tese, o LIF é mais adequado para NEPL, enquanto os VOX o MIP é mais adequado para VOX. Não vou detalhar aqui tudo o que ele falou sobre esse tipo de equipamentos. Recomendo mais uma vez que vocês leiam o artigo original. Eu queria trazer aqui parâmetro de comparação, né? Então ele coloca no mesmo patamar a amostragem de solo de alta densidade, que é tudo isso que eu tenho falado até agora, com essas ferramentas de Direct Sense, nas quais ele ressalta o MIP, né, mais ou menos, e ele ressalta bastante o VOLST, que foi o que ele desenvolveu, e é realmente um negócio muito bom. Por fim, nas conclusões, né, do artigo, o Rand diz que a gente precisa se perguntar, né, como é que a gente consegue fazer essa investigação em alta resolução. Pode ser que isso nos liberte das nossas crenças simplistas anteriores sobre o comportamento do NEPL, crenças que fomos forçados a adotar, que todo mundo fala, né, que o NEPL fica boiando em cima do aquífero, decorrente da nossa incapacidade de imaginar a natureza verdadeiramente caótica da distribuição desse NEPL na geologia, né, no meio físico. Assim, nós simplificamos coletivamente esse entendimento nas nossas mentes, o que é bastante errado. Especialmente à luz do fato de que pessoas entenderam e lidaram com essa heterogeneidade geológica há muito tempo. E o Rand ressalta aqui a fala de Carl von Terzagh, né, Terzagh, o pai da mecânica dos solos, que é uma disciplina que antecede o trabalho de investigação de área contaminada em mais de um século, né? O Terzagh descreveu esse desafio para a caracterização de locais de engenharia, né, de mecânica dos solos, de geotecnia, há quase um século. Então, em 1936, o Terzagh falou o seguinte: infelizmente, os solos são feitos pela natureza e não pelo homem, e os produtos da natureza são sempre muito complexos. Assim que passamos do ácido concreto para o solo, a onipotência da teoria deixa de existir. O solo natural nunca é uniforme, nunca é homogêneo, nunca é isotrópico. Suas propriedades mudam de ponto a ponto, enquanto nosso conhecimento das suas propriedades limita-se aos poucos pontos onde as amostras foram coletadas. Na mecânica dos solos, a precisão dos resultados computados nunca extrapola uma estimativa grosseira. É só isso que a gente faz, né? É só uma estimativa grosseira. E a principal função da teoria consiste em nos ensinar o que observar e como observar lá no campo. Segundo Rand, é difícil imaginar que alguém tenha falado palavras melhores sobre a caracterização de NEPL, embora o Terzagh tenha falado da caracterização do solo. Mas levou um tempo inesperadamente longo para que as ferramentas de screening in situ provassem ser igual ou mais capazes de caracterizar adequadamente os corpos de NEPL do que os métodos, entre aspas, convencionais. Mudar o pensamento do grupo, né, de toda uma indústria, né, todo o mercado do GAC, acaba sendo um processo bastante lento. Ao olharmos para as ferramentas e métodos discutidos pelo Rand, podemos ver um padrão consistente: a grande complexidade química do NEPL combinada com a maior ainda complexidade da geologia. Isso nos dá um monte de miragens e complexidades que continuamente perturbam nossa capacidade de caracterizar a verdadeira arquitetura de um corpo de NEPL. Felizmente, temos compreensão suficiente
para que as peças do quebra-cabeça comecem a se encaixar e revelar aí os segredos dos Nepples. Ao olharmos para o futuro, fica claro que os avanços tecnológicos continuarão a impulsionar a inovação em todos os aspectos da vida, e inclusive na caracterização de hidrocarbonetos de petróleo que vazaram no solo. Segundo ele, a última geração de profissionais cresceu com tecnologia avançada na palma da mão, que são vocês que estão nos ouvindo. Então podemos esperar que pesquisadores e desenvolvedores de ferramentas desenvolvam capacidades que não podemos imaginar atualmente. E como a tecnologia agora é tão integral em nossas vidas, é provável que a adoção dessas novas abordagens evolua muito mais rapidamente do que quando os primeiros métodos de investigação em maior resolução foram introduzidos pela primeira vez há 30 anos, quando computadores de uso doméstico, internet, celular, estava apenas começando nesse processo. Então é muito interessante. Hoje vai ter uma evolução muito mais rápida, diz Randy Saint-Germain. Notem com essa conclusão o grande entusiasmo do Randy com a tecnologia, em particular as de aquisição de dados em tempo real. Mas eu queria que vocês notassem também que o artigo mostra várias possibilidades muito boas de usarmos a amostragem de solo bem feita com técnicas adicionais, cuidadosas, tendo um resultado muito bom, muitas vezes igual, muitas vezes superior, mas que essa amostragem de solo tem que ser muito bem feita e as medidas in situ têm que ser também muito bem feitas por profissionais capacitados. E aí ele recomenda o uso de luz ultravioleta, luz branca, shake test, teste da luva, PID, espectrômetro de infravermelho e análises químicas. Eu, modestamente, adiciono a essas a luz ultravioleta C, também, não só a ultravioleta A, mas a ultravioleta C, e o aquecimento em campo de alíquotas quando o Nepple tiver VOC significativo. Então, repito aqui pela última vez, recomendo fortemente que vocês leiam o artigo original do Randy e o livro, leiam também o livro como um todo, o link está na descrição desse episódio. Agradeço ao Randy por esse capítulo e por todo o desenvolvimento ao longo desses anos. Agradeço também aos organizadores do livro, muito bom, de acesso gratuito. Agradeço demais às nossas empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solution e o Laboratório Consult, e aos atuais 50 apoiadores e apoiadoras financeiras do Apoia-se. Quem quiser e quem puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. E agradeço especialmente a vocês que são a razão de existência dos nossos canais. Vocês que fazem o GAC no dia a dia, que nos acompanham, leem, ouvem, sugerem, enfim, participam dessa construção coletiva maravilhosa que temos aqui. Ouçam nosso podcast no Spotify, YouTube e agregadores, ouçam o screening de notícias quinzenal, inscrevam-se no nosso canal Olhos Contaminados do Telegram, siga a gente no Instagram, @ECDambiental, e assine a nossa querida newsletter, o link também está na descrição desse episódio. Enfim, continuem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.